6 cartas às igrejas, uma por uma. E hoje nós vamos ministrar esta 7ª carta, que é a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia. Todos os estudiosos creem piamente que esta é a última dispensação da igreja na terra. Nós falamos sobre a carta à igreja em Éfeso, falamos sobre a carta em Esmirna, falamos sobre a carta à igreja em falamos sobre a carta à igreja em Tiatira, ministramos a carta à igreja em Sardes, e todas, inclusive a de Filadélfia, nós ministramos, e todas elas foram dirigidas ao anjo da igreja, quer dizer, ao responsável pela igreja. E quando você ministra tantos dias sobre estas cartas, quando se trata do anjo da igreja, a quem Deus tem nas mãos, congregações como os anjos da igreja Ele tem nas suas mãos. Quando a gente pesa muito a responsabilidade sobre os nossos ombros, quer dizer, daqueles que levam a sério o que aqui está escrito, porque isso aqui foi escrito às 7 igrejas da Ásia, escrito para que nós entendêssemos e soubéssemos tudo sobre a igreja, em todas as suas dispensações, e nós mesmos como igreja também do Senhor. Então preste bem atenção que tudo que está aí é direto está falando conosco. E eu tenho que, em todas as cartas, eu tenho me identificado com algumas destas coisas aqui, principalmente as reprimendas feitas pelo Senhor Jesus. Eu tenho me identificado, e eu tenho aprendido, e tenho deixado Deus corrigir a minha vida nesse aspecto. Então nós estamos agora nessa última dispensação da igreja, que é a igreja de Laodiceia. Agora, é impressionante, porque em todas as igrejas nós lemos também aqui o que muitos desses homens de Deus falaram desta região de Laodiceia, não é? O pastor mensageiro designado para entregar esta carta em Laodiceia, onde era localizada esta Laodiceia? Diz aqui que Laodiceia é localizada no vale do rio Lico, na área sudoeste da Frígia, e Laodiceia tornou-se o mais saudável e importante centro comercial da região. Isso que é importante para nós entendermos a situação da igreja neste lugar. Então se tornou o centro assim mais saudável e importante, centro comercial da região. E ela era conhecida principalmente por 3 atividades que o Senhor toma como exemplo para mostrar a falta de conversão desta própria igreja. Então, esta região de Laodiceia, a atividade comercial dela, ou as suas atividades comerciais eram, primeiro, bancária. Então veja que era onde a economia era muito boa, onde tudo fluía. Então a questão bancária, ali onde todos depositavam, retiravam, era uma região muito importante por causa disso. Então a economia ali girava. Ali tinha um outro, que era o comércio da lã. A lã era produzida, era tingida, então a lã ali era de grande valor. E também tinha uma outra atividade que era a da medicina, principalmente quando se falava de colírio para os olhos. Colírio, alguém aqui usa colírio? Quem usa colírio para os olhos aqui?
Pois é, amanhã eu tenho que ir no oftalmo novamente para fazer outro exame para mudar o meu colírio. Porque o do meu colírio não acha mais. Então agora tem que mudar. Para mudar você tem que fazer um monte de exame do olho. Sabe o que é? É um complicador. Mas, aleluia. Lembrar de amanhã. Tenho que fazer isso. Né? A irmã é que entende o procedimento dos olhos, não é, Feliciana? Pela segunda vez, então, tem o colírio supremo. Então, ali em Laodiceia, tanto a questão bancária, como a questão da lã e a medicina, principalmente nesta área, que era muito famoso, né, e era produzido também ali. Agora, tinha um problema tremendo ali em Laodiceia, que era a questão da água, né? Tinha um fornecimento inadequado de água local, então tinha água para suprir ali, não tinha. Então isso forçou o quê? Forçou a cidade a ter aqueduto subterrâneo. Você vê, por exemplo, em Israel, ainda tem muitos aquedutos ali, construídos daquela época, mas não eram subterrâneos, eram por cima, né? Era por cima. Qual é aquele lugar quente lá? Que eu esqueço o nome dele. Nazaré Marítimo, à beira do mar, você vê uma enorme ainda, né? Que foi conservado daquela época. Herodes, então a água corria por cima. Agora, esse aqueduto aqui, não é subterrâneo. Agora, você imagina um lugar que não tem água suficiente, eles precisam de água, então eles constroem um aqueduto subterrâneo, certo? Então, todas as três atividades aqui, bem como o fornecimento inadequado de água, desempenharam um papel importante, muito importante nessa carta aqui. Bom, quem fundou esta igreja ali? Quem foi o apóstolo Paulo? Quem acredita que seja Paulo? Quem fundou a igreja? Foi Paulo? Não, pois é, a igreja não foi fundada pelo apóstolo Paulo. Essa igreja, todos creem que ela foi fundada por Epáfras. E acredito que Paulo nunca colocou o pé em Laodiceia. Ele nunca visitou a cidade de Laodiceia. Em Éfeso, Epáfras então fundou a igreja aqui em Laodiceia. Tá bom? E Jesus se apresenta então a esta igreja como um amém. O amém é o assim seja, que Deus confirme que assim seja. Então o amém é clamor pela confirmação de Deus sobre determinada coisa. É o veredito final da afirmação de Deus. Significa certeza, significa veracidade. O Deus da verdade, Deus da verdade. Ele se apresenta como uma testemunha fiel e verdadeira, né? Testemunha confiável, perfeitamente acurada da verdade de Deus. Então diz: eu sou a testemunha verdadeira. Mas tem uma outra maneira que Jesus se apresenta aqui. Ele apresenta como princípio da criação. Isto aqui há um quê? O princípio da criação. É porque dentro, não somente de Laodiceia, mas também de Colossos, e também da outra igreja bem perto ali, que nós também já estudamos, que era Pérgamo, nessas congregações aqui, tinha uma heresia violenta sobre Jesus. Eles diziam que Jesus era um ser criado. Era um ser criado. Então, veja bem, uma igreja que diz que Jesus é um ser criado, é uma criatura como eu e como você. Eu pergunto, essa afirmação, ela está certa, sim ou não? Pois é, Cristo seria um ser criado. E ele diz aqui que ele é o princípio da criação, quer dizer, o início, aquele que deu origem a toda a criação.
gênito da criação, isto é, a pessoa mais preeminente e suprema jamais nascida. Então, como o homem, ele teve um princípio, mas como Deus, ele é o princípio de todas as coisas. Mas como princípio de todas as coisas, eles não acreditavam. Então eles colocavam Jesus no mesmo patamar humano e ali permanecia. Não era nem Jesus, era o Cristo. Quer dizer, ungido de Deus, como criatura de Deus, simplesmente. Então você percebe que era uma congregação que na verdade não era uma congregação livre, liberta, ou podemos dizer assim, uma congregação convertida ao Senhor. Não era. Laodiceia não era uma congregação convertida. Por quê? Porque ela, rejeitando abertamente a Cristo, quer dizer, então não era uma igreja convertida, mas eles conheciam a Cristo, eles professavam conhecer Cristo, preste bem atenção, eles professavam conhecer a Cristo, mas não pertenciam verdadeiramente a Ele. Professava conhecê-lo, mas não o tinha como Senhor das suas vidas. Pode. Tem muitos que professam conhecer a Cristo. Aliás, tem muitos que têm até uma certa intimidade afetiva com Cristo. Eu já falei isso aqui. É um perigo isso aí. Porque você tem que começar a analisar a sua vida para ver se você tem apenas esse relacionamento próximo de Cristo, mas de maneira afetiva. Afetivo, você gosta dele. Entendeu? Ele é bom. Ele é poder. Então, você tem um relacionamento afetivo com Cristo. Mas será que de fato e de verdade você é dele? De fato e de verdade, Ele é o Senhor, comandante da minha vida e da sua vida? Ou será que nós o temos apenas como em nós, afetivamente por Ele? Porque até os discípulos que o seguiam, chamados apóstolos, eles só converteram de fato e de verdade depois da morte e ressurreição de Cristo. Porque o próprio Jesus, olha, disse para Pedro, quando você se converter, confirma a conversão também dos teus irmãos, viu? Lá no finalzinho, Jesus disse isso para Pedro. Depois que Jesus morre e ressuscita, por que de lado diz, Pedro, amas? Vamos ver a sua conversão agora. Ver se verdadeiramente você é convertido. Senhor, tu sabes que eu sabia antes. Com esse amor aí eu sabia. Você tinha um afeto muito grande por mim, entendeu? Uma simpatia muito grande por mim. Você até quis morrer por mim. Não vai acontecer porque você não sabe nem quem você é. Mas agora, Pedro, é o seguinte: tu me amas? Senhor, tu sabes que eu... Não, desse jeito eu sabia. Jesus está dizendo para Pedro, você não vai conseguir testemunhar sobre mim, desse jeito você não vai conseguir as circunstâncias que você vai ter que passar por causa do meu nome, desse jeito você não vai me amar a ponto de morrer por mim, desse jeito você não terá ânimo para me proclamar de jeito nenhum, desse jeito você não vai negar nada por amor a mim. Com esse amor aí, Pedro, não dá para você fazer a minha obra. Eu quero saber se você ama de fato e de verdade. O que Jesus está querendo de Pedro é esse amor que entrega. Não o amor afetivo, mas o amor da entrega. Aquele amor de estou pronto, agora não é falácia. Estou pronto, se preciso, morrer pelo Senhor.
estou pronto e não vou amar a minha vida, não, até a morte pelo Senhor. E agora eu estou completamente inundado, cheio de desejo, de ânimo e fogo aceso em mim para proclamar o nome do Senhor, porque eu sei que Tu és o Cristo e Tu és o Senhor da minha vida. Tu sabes que eu te amo e Tu sabes todas as coisas. E Jesus disse: agora está certo, vai e faz a minha obra, seja agora pescador de homens. Entendeu? E quando ele viu que João estava seguindo, ele disse: e esse aí, Senhor? O Senhor não vai também? Não, eu chamei você, isso aí é depois, é outra história. Então veja que nem os próprios apóstolos, que andaram 3 anos, viram, questionaram, perguntaram, entendeu? Chegaram no final, ainda não eram convertidos, mas estavam com Jesus, percebiam Jesus, sentiam Jesus, mas ainda não eram convertidos. Conversão, algo tão sério que me faz tremer, porque conversão é deixar de existir, meu irmão. Conversão é abnegação plena e completa. É por isso que quando eu penso nessa questão de conversão, você acha que eu já não me peguei muitas vezes orando e falando: Deus, me converte, de fato e de verdade. Eu não quero uma conversão afetiva, eu quero uma conversão para valer, de amor ágape. De amor ágape, aquilo que me leva a não dar valor em mim mesmo. Simplesmente toda honra e glória sejam dadas ao Senhor. Eu quero essa conversão. Por isso é que eu estou falando que toda esta igreja de Laodiceia vivia esta condição de conhecer, de saber, mas de não pertencer. De não pertencer. Aí você fala: será que eles tinham consciência de que não pertenciam? Será que eles tinham consciência de que apenas conheciam e sabiam, mas não pertenciam? Bom, creio eu que não. Porque a coisa mais fácil que tem, e eu gostaria de chamar a sua atenção aqui, a coisa mais fácil que tem, crava, é enganar a própria alma. É fácil demais enganar a própria alma. É fácil demais eu convencer a minha alma de que está tudo certo. É fácil fazer a minha alma aceitar que está bem. Você está me entendendo? Por quê? Porque no momento em que eu engano a minha própria alma dizendo que está tudo bem, o que isso traz para mim? Nenhum desejo de mudança mais. Não, nenhum desejo de mudança. Está tudo bem, está tudo bem. Então eu não vou crescer, não vou dizer, não vou buscar a maturidade, ou a perfeita varonilidade. Está tudo bem comigo, está tudo bem, minha alma, tranquilo, o céu é garantido. Então, quando eu engano a própria alma, eu tenho justificativas para fazer a minha alma sossegar, ficar quieta. Mesmo que ela comece a mesmo que ela comece a sentir desejo mais profundo do Criador, do Deus Redentor, eu vou afagá-la e dizer: não, minha alma, fique tranquila. Eu vou ter justificativas para adormecer bem. Então parece que nada mais me atinge, a palavra não me atinge, a não ser aquela palavra que trata com o afeto, porque não tem coisa mais aceitável do que uma palavra que mexe com o afeto.
Mas a palavra que arrebenta comigo, essa vai ser difícil de ouvir, mas a que mexe com o meu afeto. É aí que mora o perigo. Se você der uma analisada nos profetas do Velho Testamento, ninguém gostava deles. A começar pelo próprio rei, ninguém gostava deles. E outra coisa, onde eles eram expulsos, vai profetizar em outro lugar, ninguém gostava deles. Porque o profeta com o afeto. O profeta não está preocupado em massagear o seu ego. Ele não está preocupado em voltar novamente a colocar coisas em sua vida que você possa justificar para fazer a sua alma dormir tranquila, enganando-a. Ele não. Ele é uma pedra de tropeço na sua vida. O profeta não é a sua casa, e nem entre os seus. Isso não fui eu, foi Jesus, eu não inventei isso. Então o profeta não mexe com o seu ego, no sentido de massageá-lo, e nem ajuda você a preservar o seu afetivo. Não, ele não traz coisas saudáveis que você gosta, porque tem remédio que é ruim para beber, mas esse aqui é bom. E tem outros que é docinho, mas não vale nada. Não vale nada. Bebeu doce, mas o outro é ruim demais, esse não. Ninguém quer. Pois é, a igreja de Laodiceia vivia os seus próprios enganos, correto? E o pior de tudo, ela não queria fazer essa introspecção, não desejava mergulhar para dentro de si mesma. Não estava tudo, meu irmão, certo, está tudo bom. Você está entendendo? Se imaginando quantos laudicenses, podemos dizer assim, os que nascem em Laodiceia, não sei quantos laudicenses ou laodiceanos, como diz o professor aqui, eu não sei quantos deles existem no seio da chamada igreja visível hoje. Os laudicenses ou laodiceanos existem. Por quê? E eu vejo isso, porque enquanto está tudo bem, no sentido de que, como havia em Laodiceia, né? Bancária, então a economia está tudo certo. Laodiceia era uma região que ficava acima da média das outras, correto? Então, financeiramente, tranquilo. Eu não sei quanto que era o salário ali, certo? Era maior do que hoje, em Laodiceia. Entendeu? E outra coisa, estavam amparados em medicina maravilhosa, principalmente com o colírio mais famoso do mundo na época, era produzido em Laodiceia. E não era somente isso, a lã produzida ali era acionada por reis, rainhas, os grandes palácios reais. Então o comércio era muito forte, era um lugar de morar. Superávit, lá em cima, tudo certo, entendeu? Então uma igreja, uma congregação como esta, no lugar está certo, entendeu? Porque por certo o prédio lá não era alugado, não era. Não, o prédio era prédio próprio, certo? Então não era alugado. As candeias, né, porque não tinha eletricidade, mas as candeias tinha óleo suficiente para queimar dia e noite.
candeias. Correto? Sim ou não? Outra coisa, só tinha abastado na congregação. Por certo, gerentes de bancos, grandes investidores, proprietários das fábricas de colírios, de roupa, lã finíssima. Entendeu, meus irmãos? Laodiceia era o topo do topo. Então a congregação estava cheia de magnatas, ninguém tinha problema. Porque você lê a carta da igreja de Laodiceia, você vê que eles não tinham problema. O problema como nós, meros mortais, temos hoje, entendeu? Não tinha, não. Eu pôr gasolina amanhã, não sei como é que eu vou fazer, não. Não tem problema lá, não. Entendeu? Então, o negócio é o seguinte, estava tudo certo. Pela afirmação dos próprios membros da congregação de Laodiceia, não tinha problema nenhum, estava tudo certo. Correto? Tudo certo. O dinheiro saía pelo ralo. Isso, tudo certo, tudo bem, estamos na nossa. Porque a afirmação que eles fazem é degradante. Degradante para aqueles de que não era nada disso. Mas para aqueles que não tinham esse conhecimento, era uns adjetivos maravilhosos para esta congregação. É a congregação de Laodiceia. E eu tenho medo demais disso aqui. Muito medo. Então diz, ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: estas coisas diz o Amém, aquele que é verdadeiro, aquele que tem a veracidade em tudo o que afirma, testemunha fiel e verdadeira, certo? O princípio da criação de Deus, não é como eles creem aí. Aqui ele já começa a ir de frente contra tudo que eles acreditavam, certo? Acreditavam que era uma criação de Deus, é o princípio, é o início, tudo teve início em mim. Conheço as tuas obras, e aí é que está o nem és frio, nem quente, porque esta água que chegava em Laodiceia, porque tinha uma região de Colossos, por exemplo, que eram de águas fresquinhas, frias, maravilhosas. Tinha outra região, que eu não sei se era Pérgamo, que as águas eram quentes, como Caldas Novas, certo? E eles não tinham água, então eles fizeram esse aqui subterrâneo, trazendo água de Colossos e também de outra região, que passava por baixo da terra, chegava em Laodiceia, que ninguém dava conta de beber. Visitantes, turistas que chegavam, ia provar daquela água, logo dava ânsia de vômito, por ser uma água saloba e acima de tudo quente, aliás morna. Então eles bebiam e provavam, e logo estavam dando ânsia de vômito. E Jesus usa de tudo isso para dizer o que era esta igreja. Aí ele diz que conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. É a palavra usada, tépido, significa não é frio, nem quente. Quem desses frio, ou quem sabe quente de vez. O problema é que não é uma coisa nem uma outra. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, também eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca, como todos os que visitam Laodiceia não suportam esta água. Da mesma forma, eu não aguento vocês, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca, vocês me causam náuseas. E porque vocês afirmam, olhe o que afirmavam, vocês dizem, estou rico e abastado, não precisamos de coisa alguma, estamos ricos e abastados. Isso aqui é um problema. Ricos e abastados, e não precisa de coisa alguma.
Só que vocês não sabem. Não sabes que tu és infeliz. Que vocês não, mesmo dizendo que estão ricos e abastados, que não precisam de nada, são infelizes. Sim, vocês são miseráveis, vivem numa miséria só, não é financeira, não é nada, é a miséria interior. Vocês estão repletos de infelicidade, vocês são miseráveis no interior de vocês, vocês são pobres porque não existe nada que prevaleça dentro de vocês. Vocês estão cegos, embora produza esse colírio maravilhoso, vocês não enxergam nada, não veem nada. E outra coisa, são tão cegos que vocês estão nus e nem se veem nus. Jesus entrou com tudo. E tudo aquilo que eles diziam ser, e tudo aquilo que eles se apoiavam em ser, que eles tinham como estrutura para ser, Jesus disse tudo o contrário. Vocês são infelizes, não se realizam, vocês são miseráveis, no interior só há miséria, vocês são pobres, embora com toda essa coisa, porque tudo isso aí não prevalece, tudo isso aí não vai ser, mas vocês acham que sim, vocês estão completamente cegos, porque vocês não conseguem contemplar a verdade, e além de tudo estão nus, vocês não estão vestidos. Vocês estão nus, embora produza a lã mais bonita de todos os lugares, mais cara, embora vocês se vistam desta lã maravilhosa, vocês na verdade estão todos nus. Todos nus. E olha o que ele diz no verso 18: aconselho-te. Eu aconselho você, o anjo da igreja, que a igreja está sendo reflexo. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo. Palavra, palavra, palavra. Riqueza, bens do Senhor, para te enriqueceres. Porque sem isso você é pobre. Também aconselho que vocês também adquiram de mim vestiduras brancas para te vestires. A justiça dos santos. A justiça dos santos seja esta a vergonha da tua nudez. E aconselho que comprem não desse colírio, mas o colírio que eu estou produzindo para ungir os vossos olhos, porque vocês não estão vendo nada. Então tudo que eles possuíam, Jesus disse, eu tenho um mercado melhor que esse. E no meu mercado, a compra é algo que permanece para sempre. Eu adquiro de mim isso, porque isso aqui vai permanecer. Adquiram de mim ouro refinado pelo fogo, verdadeira riqueza, riquezas espirituais, comunhão comigo, conhecimento da minha palavra, vivendo dentro daquilo que eu tenho prometido, os meus mistérios. Aí vocês serão ricos, ricos, e vestiduras brancas, que é a justiça dos santos. Os santos serão vestidos com vestiduras brancas, linho finíssimo branco, que é a justiça de Cristo na vida deles. Porque do contrário, o que vão manifestar em vocês é só vergonha e colírio, porque vocês estão cegos. São cegos pelo colírio que vocês produzem e acham que isso é o máximo, mas vocês não estão vendo absolutamente nada. E eu repreendo e disciplino. O meu amor vai aceitar então a minha repreensão, disciplina. Porque eu repreendo e disciplino aqueles a quem eu amo. Por isso estou repreendendo e disciplinando vocês. Portanto, sejam zelosos e arrependem-te. Eu estou ainda aqui. Eu estou à porta. Estou batendo. Eu ainda estou. Me lembrei de Isaías: buscai o Senhor enquanto se pode, invocai-o enquanto está. Pois é, ele está dizendo:
Espírito, arrepende, Deus, eu estou à porta e bato, eu estou aqui. Se alguém ouvir a voz e abrir a porta, vai ser bênção, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Mas é quem ouvir eu batendo. Eu estou do lado de... enquanto vocês estão aí achando que está tudo certo. Igreja de Laodiceia faz qualquer um tremer. O morno. Aí você diz, mas pastor, será que eu estou morno? Eu não sei. Mas eu tenho algumas evidências aqui do morno. Você quer ouvir? Para ver se você está ou não? Está esquentar ou esfriar de vez? A decisão é sua, como era também da igreja de Laodiceia. Jesus não está pressionando ninguém na parede, simplesmente repreendendo e disciplinando porque Ele ama. E se Ele me ama, agora vai depender de mim, a minha resposta a Ele ou não. Meu irmão, não se faça surdo a esta palavra. Não se faça surdo a esta palavra. Aplique essa verdade dentro da sua casa. Aplique essa verdade no meio dos seus familiares. Aplique essa verdade lá no ambiente do seu trabalho. Faz essa verdade aqui valer. Não se faça surdo com aquilo que Deus está dizendo. Sabe por quê? Porque naquele dia, Deus vai dizer, eu estava à porta, estava batendo, mas você não abriu. Evidências do morno. É o que testifica conhecer a Cristo, mas não pertence a Ele. Visto tê-lo apenas como uma criatura e você tem afetividade por Ele. O morno, ele testifica conhecer a Cristo. Ele testifica. Conheço a Cristo. O problema não é eu conhecer a Cristo, é eu ser conhecido dele. Porque bateram na porta, e Jesus disse que muitos vão bater na porta, a porta fechar. Todos esses conheciam a Cristo, ou não conheciam? Em teu nome nós fizemos isso, curamos enfermidades. Por quê? Porque sabia que o nome dele tinha poder, conhece? Em teu nome expulsamos. Sabiam que havia poder no nome dele para expelir demônios, certo? Em teu nome nós fazíamos, na tua rua nós estávamos, andando para lá e para cá, e na tua mesa ali, quando você colocava a mesa do Senhor, nós participávamos. Eles conheciam a Cristo, mas Jesus disse, não vos conheço. Apartai-vos de mim, malditos, que praticam a verdade. Eu não vos... A questão não é conhecê-lo, é ser conhecido dele. Lembra daqueles que disseram, foram expulsar um demônio lá do indivíduo, e o que os demônios falaram para eles? Eles estavam lá, em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Os demônios disseram, bom, Jesus, nós sabemos quem é. Paulo nós conhecemos, mas vocês, quem são? Não, nós conhecemos a Jesus, temos afetividade com ele. Mas ele não conhece vocês. Porque o morno, ele pode ser conhecido aqui, mas ele não é conhecido no inferno nem no céu. Paulo era conhecido aqui, no céu e no inferno. Então, a grande diferença. Então, a questão do morno é isso aqui. O morno conhece a Cristo, mas não pertence a Ele, porque a questão não é conhecer a Cristo, é ser conhecido do servo. E Ele é. Aí é diferente. Aí é diferente. É ser conhecido dele e não ser conhecido
como se Deus não te conhecesse. Não, é ser conhecido como alguém que é dele. Servo de verdade, selado, como servo dele. Aí é diferente. Mas conhecer a Cristo, entendeu? Que estão nos terreiros de macumba, estão aí nas encruzilhadas, nas matas, outros fazendo maldade, mais mal. Talvez melhor que qualquer um de nós aqui. Conhece porque está escrito. E eles buscaram o que está escrito e cravaram tudo na mente. Intelectualmente eles conhecem. Mas o problema é, será que Jesus os conhece? Será que Jesus os conhece? Como servos, como aqueles que verdadeiramente se entregaram, como aqueles que verdadeiramente eram convertidos a Ele? Esse é o argumento que muitos terão, mas vão dar com os burros na... É o conhecer a Jesus. Outra coisa é ser conhecido dele. Ser conhecido dele está com meu nome escrito no livro da vida e nas palmas das suas mãos. Amém, igreja? O seu nome está no livro da vida, então você é conhecido dele. O seu nome está escrito nas palmas das mãos do Senhor, então você é conhecido dele. Você apenas o conhece, mas ele não se conhece, porque para Jesus me conhecer, eu tenho que me apresentar a ele. Para Jesus me conhecer, eu tenho que buscar um relacionamento com ele. Para Jesus me conhecer, eu tenho que buscar uma intimidade com ele. Eu tenho que andar com ele. Essa é uma questão tão séria. Eu me lembro, assim, hoje eu não tenho amigos. Ah, mas o senhor não tem amigos? Não, amigo, eu tenho irmãos, mas eu não tenho amigos. Mas eu me lembro que quando eu era mais novo, não era nem convertido, não era novo, ali para uns, eu tinha os meus 12, 13 anos, no Dergo, eu tinha um grupo de amigos, e eu custava esperar amanhecer, e às vezes ficava o dia inteirinho com eles, minha mãe não vem nem para almoçar, eu ficava com eles, jogando bola. Sabe aquele amigo que você gosta de estar, quer estar, e você vem para casa preocupado, porque vai demorar a chegar amanhã para voltar a estar com eles? E eles da mesma forma, são esses amigos que você deseja estar, que você quer ouvir, rir com eles. Entendendo? Esse amigo que você sabe, qualquer hora eu vou estar com ele, estando com ele está tudo certo, entendeu? Esse é um amigo que você tem prazer em estar, você gosta de estar, você ri com ele, brinca com ele, você faz coisas com ele fala de coisas com você e está tudo certo. Esse é o amigo que quase ninguém tem mais hoje em dia. Ninguém acha esse amigo. Eu não tenho amigos. Então você vê, é muito complicado. Eu conheço muita gente, mas isso não quer dizer nada. Não quer dizer absolutamente nada. Mas com Jesus, ele tem que ser o seu amigo. Deus disse para Abraão: não te chamo mais Céu, chama agora de meu amigo. Por que Deus disse? Porque eu tenho prazer em estar com você, Abraão. E você tem prazer em estar comigo. Você é meu amigo, eu não escondo nada de você. Aliás, Abraão, eu gosto de ver você o tempo todo, o dia todo, a noite toda. Eu gosto de estar com você, você é meu amigo. Abraão, meu amigo. Davi, meu servo. Por amor isso, faça que continua sendo. Então é diferente. Jesus pode me chamar de amigo? Meu irmão? Então não basta apenas conhecê-lo, tem que pertencer a ele. Ele tem que me conhecer, tá? Tem que me conhecer. O morno rejeita a Cristo abertamente. Ele não rejeita a Cristo abertamente, não. Nem tampouco o professa em termos de zelo espiritual. Ele não rejeita a Cristo abertamente,
ele não faz isso de jeito nenhum, ele até defende a Jesus Cristo e tudo mais, mas não professa o zelo espiritual de Cristo Jesus. Lembra do que está escrito sobre a piedade? Eles defendem, eles pensam viver a piedade, mas negam a eficácia da piedade. O que significa piedade? Reverência a todos os princípios estabelecidos pelo Senhor. Então eles confessam a piedade, certamente, mas negam a eficácia da piedade. Significa, eles negam o senhorio de Cristo sobre a vida deles. Eles não têm zelo espiritual algum, são bagunçados espiritualmente, todos bagunçados. É impressionante como as pessoas não entendem. Meu Deus, você ouve aqui uma palavra, quando sai ali você faz tudo o contrário, e depois diz: Jesus me conhece o quanto sou fraco. Fraco? Não é não. Larga de ser debilóide, não é nada disso não. É porque você não está levando a sério a palavra de Deus. Porque se você levar a sério, você vai lutar para fazer aquilo que você ouviu de Deus. Não acaba de ali fora, pá, desanda tudo. Caramba, o que você está ouvindo? Ou você não ouviu, ou você ouviu sem estar nem aí para o que ouviu, como se fosse mais um sermãozinho de um baixinho roquinho que você está cansado de ouvir. Então o morno ele não nega a Cristo abertamente, mas nega a questão espiritual, o zelo espiritual. Ele nega, porque ele não vive isso. É morno. Ele ouve, tanto faz, entra aqui, sai aqui, chega ali fora, ele comete tudo de novo. E acha que está tudo bem, porque está massageando o seu ego, fazendo a sua alma adormecer enganada. Ele não procura mudança. Ele fica esperando que Deus o transforme. Só vai transformar a minha vida e a sua vida se eu obedecer o que Ele manda. Conhecereis a minha verdade. Você vivendo ela, você vai ver que ela te liberta. A verdade te liberta, desde que você ande conforme está escrito aqui. Foi o que Deus alertou a Josué, alertou todos os servos. É a palavra. Esta palavra, se você conhecer, se você meditar, se você falar dela, se você obedecê-la, ela vai te fazer prosperar. Não é oração sobre a sua cabeça, não é campanha de 10, 30, 40 dias, não é copo d'água em cima do rádio, nada disso. Aqui é a palavra que vai fazer você prosperar e ter bom êxito, desde que você aconteça e obedeça. Ande comigo em humildade, obedece os meus mandamentos para ver se dá certo ou não. Então está tudo certo, mas o morno não. O morno, ele não rejeita isso, mas também não professa o zelo espiritual, de jeito nenhum. Essa é outra evidência do morno. O morno é o que engana a si mesmo, vivendo a luxúria do pecado, pecado da omissão. O outro tipo é o pecado da omissão. Significa, ele engana a si mesmo. Ele pensa estar em Deus, ele pensa conhecer a Cristo, mas está vivendo a luxúria do pecado da omissão. Isso sem falar do pecado da omissão, que é pior ainda. Mas estão vendo aqui o quê? O pecado da omissão. Eu conheço a Cristo. Aí você nas redes sociais, está com uma garrafa enorme, assim, uma taça enorme de chopp. Aí você vai vendo na rede social, as pessoas se entregam. Aí você, nossa, mas Deus, mas tem a música que está lá do Zeca do Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu e tal. E ali
a garrafona mesmo de vinho, e taças e mais taças. Aí você, então, mas não é um servo de Deus, quando ele está lá no botequinho, junto com os demais, na roda dos escarnecedores, entendeu? E o que rola é só bebida e luxúria. Vem dizer para mim que uma pessoa dessa tem zelo espiritual? Tem zelo espiritual? É só luxúria, ostentação, muita ostentação. Meu Deus, tanto de ostentação. Não vai nada, vai queimar tudo. Até o próprio corpo, se não lavar ele, colocar um perfume, ele fede, porque ele vai para a terra. Então o negócio é meio louco. O morno é o que engana a si mesmo. Engana, achando que está, mas vive a sua luxúria, o pecado da omissão, da comissão. Ele estou abastado, não preciso de nada, está tudo certo, e vamos rolar. Depois, quando estiver próximo da morte, a gente dá uma arrependidinha aí, Deus pega e leva, porque Deus é Deus, Deus é amor. Deus é amor. Mas se você lê em Apocalipse, você vai dizer, Deus é um horror. Deus é um horror. Porque o que você vê Ele mandando aqui para a terra é um horror. É fogo consumidor. É um Deus terrível. E horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, o morno tem essas evidências, mas tem mais uma. O morno, hipócrita omisso, que não se preocupa com a introspecção bereana relacionada à palavra. O morno é esse indivíduo, é o hipócrita, é o falso. O hipócrita, ele omite, ele não quer saber, ele não se preocupa com a introspecção bereana. O que é a introspecção bereana? É aquele que vai na palavra e olha se está certo ou não. Ele se preocupa, aí ele dá uma mergulhada dentro dele mesmo, porque ninguém conhece o homem a não ser o próprio homem e o espírito que nele está. Eu não conheço você. Não, o senhor me conhece, o senhor está vendo eu aqui, eu sou o Fabrício. Não, conheço você não, mano. Eu vejo a sua fisionomia e tal, mas quem você é eu não sei não. Você que sabe quem você é. Porque a Bíblia diz que ninguém conhece o homem a não ser o próprio Espírito do homem que nele está e Deus. Então quem tem que conhecer eu sou eu, se eu quiser me conhecer. E se eu quiser me conhecer, eu tenho que fazer uma introspecção bereana. Eu tenho que colocar a palavra como prumo, colocar a minha vida interior para ver se está tudo certo. Porque é pela palavra. A palavra é que me julga, a palavra é que diz para lá do que para cá, se estou reto ou se estou torto. E eu fazendo essa introspecção bereana com a palavra de Deus, e se estou procurando o quê? Estou procurando melhorar, crescer, desenvolver a minha salvação, mas é desta maneira, fazendo a introspecção. Mas o morno não, o comportamento de um hipócrita com isso, ele não se preocupa com isso, ele não quer saber. Irmão, nem Bíblia lê um versículo. Você leu a Bíblia? Lê. O que você leu? Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho inocente para que todo mundo crê no mesmo vida eterna. Eu li hoje. Não leu não. Não leu nada. Isso é hipocrisia. Não, você já orou? Não, já estou orado. Você, não sei se você viu agora,
existe, por exemplo, assim como existe aquele momento de premiar os empresários mais bem-sucedidos, as pessoas mais bem-sucedidas, agora tem no meio a música do ano, o cantor do ano, o compositor do ano e agora o pastor do ano. Eu estou falando, você prepara, porque Jesus está com a mão na maçaneta, como diz o irmãozinho aqui. Porque não tem mais aonde chegar. Então virou uma grande... O pastor do ano, quem vai receber o prêmio de pastor do ano, eu fico pensando, baseado em quê? Baseado na espiritualidade, no conhecimento bíblico, na entrega ou no sucesso ministerial? Quem tem a maior catedral? Quem tem o maior número de membros? Quem tem o maior número de grana entrando? Quem tem um jatinho por conta? Quem tem fazenda com 100 cabeças de gado? E ainda cuida do rebanho do Senhor. Reconhecidamente o troféu vai para... meu irmão, Jesus querido. E Paulo, se visse nessa época, já tinha descabelado tudo o que tinha de resto, porque ele dizia, não sou eu mais quem vivo, é Cristo que vive em mim, e a vida que agora vivo pela fé no Filho de Deus. Você entendeu? Eu não vivo mais, Cristo que vive em mim. Busco nada de precioso para mim mesmo, conquanto cumprir cabalmente o meu ministério até o final. Só isso que eu quero. Não tenho saber, não sou inteligente, não tenho eloquência, a minha suficiência é do Senhor, e o que eu prego é Cristo e Cristo crucificado. Agora hoje não. É morno, é a igreja de Laodiceia, que não precisa de nada, está abastada. A concorrência é quem constrói a catedral maior e mais luxuosa. A concorrência agora é essa. Ministerial é aquele que tem 3, 4, 5, 8, 10 mil ovelhas no rebanho. Esse é o sucesso ministerial. Sucesso ministerial se mede por aí, pelo quantitativo. Estou abastado, não preciso de nada, rico e abastado. Não sabes que és pobre, miserável, cega e nua. Eu estou à porta e bato. Eu estou à porta e bato. Atenta para a disciplina. E se abrir a porta, esta é a porta da comunhão com Cristo Jesus. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci no seu trono. Em ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus não concorreu a nenhum prêmio, e Ele é o supremo pastor das ovelhas. Ele tinha beleza e formosura para que ninguém o pudesse desejá-lo. Ele era como um rebento saindo de uma raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura. Este era o meu Jesus. Ninguém pintou o rosto dele, ninguém esculpiu a face dele, porque ninguém se interessava. Mas certamente ele levou sobre si o pecado de muitos. Pelos pecadores intercedeu.
O castigo que me traz a paz hoje caiu sobre ele. E o que tortura e pisaduras foi que curou a minha vida. E foi-lhe dado então nome sobre todos os nomes, para que ao nome dele se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que ele é Senhor. Foi assunto aos céus, está à destra de Deus, intercedendo por nós. Mas ele voltará para ter para si esse povo que ele comprou com um preço de sangue. E esses regerão as nações no milênio com vara de ferro, e estarão com ele para todo sempre. Vamos colocar de pé. Eu coloquei 1, 2, 3, 4 do morno. Atende para elas. Faça uma introspecção. Abra os ouvidos. Jesus está batendo, está querendo entrar. Não engane a sua própria alma. Não fique massageando o seu ego e alimentando as suas concupiscências. Não precisa disso. E nem ostentando nada, porque nada é teu. Feche os seus olhos. Deus glorioso e eterno, aqui estão os teus filhos, aqui estamos nós. Somente a tua misericórdia é a razão, ó Deus da glória, de não sermos. A misericórdia nos acompanha todos os dias e nos faz sempre recomeçar. É a tua bondade, é a tua misericórdia, é porque o Senhor é bom. Não nos deixe jamais acomodarmos, Pai, como a igreja de Laodiceia. Não nos deixe pensar certo, enganando a nossa própria alma, quando na verdade nem começamos a crescer espiritualmente. Ajude-nos, Pai, a termos sede e fome de Ti, e possamos buscar, ó Deus, a Tua vontade para nossas vidas, colocarmos totalmente na Tua dependência dioturnamente. E não nos deixe jamais, ó Deus da glória, ostentar qualquer coisa em nós mesmos, porque nada somos, papai, sem Ti. Faça com que esta palavra concernente à igreja de Laodiceia, ao anjo da igreja, possa nos levar a uma reflexão profunda, para não sermos, ó Deus, mornos, que esteja causando anjo, Senhor, de vômito. Papai, tenha misericórdia de nossas vidas e leve-nos a ser, ó Deus, como aquele filho. Leve-nos a cairmos em si e voltarmos rapidamente para os Teus braços, Senhor, valorizando tudo aquilo que outrora não demos valor algum. Mas agora, Senhor, por causa dos sofrimentos e angústias, nós começamos a entender que valor mesmo é aquilo que o Senhor nos dá. Por isso, Senhor, nós Te agradecemos por todos os Teus filhos que entraram aqui. O limiar do templo, o vento forte não soprou, o fogo não ardeu, mas o vento suave trouxe a Tua palavra. Ajude-nos tão somente a ouvir o Senhor. Muito obrigado por tudo, Pai, em nome de Jesus. Glórias a Deus, a Tua palavra é a verdade. Continua abençoando o Teu povo, em todas as partes deste planeta. Continue abençoando Israel, o dom do Senhor, ó Deus imutável. Continua guardando as suas fronteiras e lançando por terra os seus inimigos. E salva os remanescentes de Israel, que é o propósito glorioso e sublime
que vai se cumprir. Pai, esta nação, guarda o teu povo espalhado nos 4 cantos desta terra, guarda aqueles que professam o teu nome, para que não venham se digladiar entre si, ó Deus, fazendo com que o teu nome seja blasfemado no meio por causa de nós. Que tenhamos o mesmo parecer, estando no mesmo espírito, servindo ao Senhor, único Deus. Por isso, Pai, eu te peço, agradecido por tudo, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todos nós, com todo o povo de Deus na terra, agora e para sempre. Amém, Jesus. Maranata, ora vem. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Escolha, quente ou frio.